Livro de Deuteronômio, povo de Deus. Estou nesse estudo com a igreja. Tem falado bastante conosco, com todos nós. Mas aqui eu entendo uma necessidade que a gente precisa de entender os dias difíceis. Eu falava já no culto anterior e reforço com vocês. O dia difícil vem do diabo ou vem de Deus? É uma coisa que cada um tem que responder aí para si. Eu vou explicar na palavra. De forma muito direta, muito certa, eu posso lhe dizer, não vem do diabo, vem de Deus. Não que ele mande para alguma coisa ruim, mas ele mostra isso. Ele sempre fez isso, tá, gente? Ele sempre fez isso. O nosso Deus, eu falo assim, olha, a aliança mudou, da nova para a velha, ou da velha para a nova, perdão. Reis mudaram, governos mudaram, líderes mudaram, profetas mudaram, mas Deus não. A maneira como o Senhor sempre tratou o ser humano manteve-se. O que a gente tem como vantagem é fato. Nós temos Jesus Cristo, a graça de Deus que nos foi concedida, coisas que nesse tempo que a gente vai ler não tinha. Mas a maneira de Deus, o Senhor, cuidar e tratar o homem, mostrar para o homem como ele é e quem ele é, não mudou. É a mesma forma. Ele usa pessoas, situações e tudo mais. E dias difíceis. Mas é nesses dias difíceis que Deus faz homens fortes, mulheres fortes. Se a gente entender tudo isso, e às vezes não é fácil entender, porque para a gente entender, a gente tem que reduzir quem a gente é. Vamos ter que abaixar a nossa guarda e reconhecer o senhorio de quem nos chama. E esse é o mais difícil. Nós sabemos que é Deus que está fazendo tudo isso e que sem Ele a gente não é nada. Sem exagero, a gente não é nada sem Deus. O homem que tenta ser alguma coisa sem Deus é tão vazio quanto qualquer buraco que está aí no mundo. Versículo 1 do capítulo 8, eu vou ler os 10 versículos, não é uma mensagem longa, tá, pessoal? Mas é uma mensagem esclarecedora, que já está há um tempo no meu coração e eu estava remediando de passar, até porque talvez eu tinha que passar algumas coisas ainda para poder explicar melhor. Mas é importante a gente olhar para as Escrituras e sentir o refrigério, sabe, que vem do Espírito Santo, mostrando, olha, esse é o caminho que eu estou fazendo você trilhar. Para que você saiba não só quem eu sou, mas você descubra quem você é durante o caminho. Um dos grandes problemas do ser humano é justamente achar que ele sabe alguma coisa, sabendo que ao mesmo tempo ele não é nada. Sabe, ter aquela autossuficiência, eu sei o que eu faço, eu já sei o que eu devo buscar, aquela coisa toda. Mas quando a gente para num caminho que a gente chama de deserto, a gente descobre que realmente a gente está longe de entender tudo aquilo que a gente precisa. Mas aí é onde a gente começa a entender o que precisa. É interessante. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Olha o versículo 3, que profundo, hein? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Depois eu continuo. Aqui nós já começamos a observar como que Deus ele trata cada um de nós, não importa quem a gente seja. Alguém pode ter muita experiência na questão profissional, carreira, pode ter muita experiência até questão ministerial, como igreja, mas na verdade a experiência de um deserto é só quem realmente Deus escolhe. E algumas pessoas não conseguem compreender, e é difícil. Não as culpo por isso, tá, gente? Não conseguem compreender o que é um caminho chamado realmente de um deserto. Porque o deserto não é ligado ao físico. Você pode estar literalmente no local que todos almejam estar, mas Deus faz dali o seu deserto para Ele mostrar quem Ele é e quem você é. Não é difícil de entender o poder que Deus tem, gente. A gente olha por aí, a gente vê tanta coisa que Deus faz.
Algumas pessoas são tão sensíveis já que ao ponto de sair e olhar um pássaro já conseguem ver a grandeza de Deus. E outros conseguem nem com milagre entender quem Deus é. Tem tudo um porquê. Mas o que eu quero que vocês hoje entendam, que na verdade não eu quero, creio que o próprio Deus quer, é que Ele que leva a mim, que leva vocês a situações assim. E Ele está falando de uma forma muito clara, Ele sempre tratou desse jeito. Para a gente pegar todo o trajeto, desde os primeiros, desde Adão, como também depois dos outros, né, que a gente pôde ver, Abraão, Noé, aquela coisa toda, nós vemos Deus forjando homens para coisas maiores, e Ele forja pessoas assim em desertos. Ele faz com que a gente passe por dificuldade. E não é dificuldade só financeira, em alguns casos até seja, mas é uma dificuldade conosco mesmo. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, e não são 40 anos que a gente vai ter que viver isso, porque a graça de Deus não permite isso. A graça de Deus é muito mais rápida. Porque tem o Espírito Santo, temos outros motivos e outras coisas maiores. Só que Ele levou o povo com 40 anos lá para entender quem eles eram. Aqui quando a Bíblia diz que Ele humilhou, que Ele deixou ter fome, para saber o que havia no coração, não é para Ele saber o que havia, porque Deus já sabe, não sabe, gente? Deus já sabe que a gente é ou não. Mas o problema é que a gente não sabe quem nós somos. A gente não conhece a gente. E a gente só vai se conhecer de verdade se a gente der atenção num deserto como esse. E aí é onde a gente vai parar para pensar. Eu falava cedo, só para ficar no exemplo, ficar mais fácil. Um casal, fica mais fácil de explicar assim. Quando você assumiu um casamento, você que é casado, você assumiu sem saber o que você passaria. É normal, relacionamento é assim. E no começo você está a fase de um amor, aquele negócio todo, falando tradicionalmente falando, que é naturalmente falando. Uma paixão, um amor, aquela coisa toda que parece que vocês vão enfrentar tudo sem nada um dia temer. Até começar um dia de crise, uma semana de crise, um ano de crise, um momento difícil. Alguém pode estar com debilidade na saúde, outros podem estar financeiramente, e alguma coisa começa a acontecer. E é nessas horas que você começa a descobrir quem realmente você é. É aí que Deus quer te mostrar. Quantas pessoas, por exemplo, estavam muito bem, só que aí no momento de crise começaram a pensar, e se eu me divorciar? E se ela morrer? Ou ele morrer? E se eu ter um novo relacionamento? Começa a mostrar quem você é nesse tempo de crise. E o mais importante nisso é que você vai ficar impactado em descobrir realmente quem você é. Porque você começa a pensar coisas que você jamais um dia pensou que você pensaria. Nos dias bons é fácil você dizer, eu nunca vou abandonar. Nos dias bons é fácil você dizer, eu nunca vou deixar de ser fiel. Mas aí vem o deserto para Deus mostrar para você que você não é desse jeito. Para mostrar para você que toda a dependência que você tem que ser dele, que se não for dele, você realmente vai falhar. É assim que Deus faz, Ele te humilha. Ele te leva para a dificuldade, sim. Não é sempre não, tá? Não é uma coisa que a gente escolhe. Até porque se a gente fosse escolher, quem que escolheria isso, hein, gente? Mas é para saber o que estava no seu coração. Não ele sabe. É para você descobrir o que está dentro do seu coração. É para saber realmente quem você é, para você entender como você tem que se tratar. E é isso que tem acontecido na humanidade, né, dos dias de hoje. Sempre foi assim. Só que existe uma diferença muito grande, gente, quando a gente olha para as Escrituras e observa que Deus, o próprio Jesus, na verdade, como Deus, nosso Deus, deixou escrito que muitos vão ser chamados e poucos vão ser o quê mesmo? Exatamente. Você já viu muita gente na igreja, não viu? Mas nem todo mundo ficou e muitos trocam como se fosse qualquer coisa. Porque o tempo de crise mostra quem realmente cada um é. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo, eu nunca vou te deixar. E outro dia você viu essa pessoa passando uma dificuldade e ela foi embora. Porque no dia da dificuldade, ela viu que ela mentiu para ela mesma. Mas ela está errada de ter deixado, porque ela devia ter dependido de Deus e continuado. Aí que você se descobre. O foco de um deserto não é para saber quem é Deus, porque você já sabe, Ele abriu o mar. O foco de um deserto é para saber quem é você, gente. Quem vocês são no meio do deserto? Deus está mostrando isso, e isso é espantoso, porque a gente olha para a gente fala, meu Deus, é sério que eu estou pensando isso? Eu usei o exemplo de matrimônio, que fica fácil, mas isso envolve qualquer área. É sério que eu estou pensando isso? É sério que eu estou desejando isso? Eu não estou falando nem de pecado, talvez sejam coisas aplausíveis, pessoal, aí fora, que as pessoas vão até te apoiar, mas é contra o que Deus um dia falou com você.
E o deserto é para quem anda por fé, gente, não é para quem anda por vista, porque o deserto é difícil. Se fosse fácil, não chamaria deserto, acredito eu que chamaria já paraíso. Né? Só que é para a gente entender. E isso só acontece com quem Deus está preparando para algo grande. Se existe uma terra da promessa, você tem a certeza de uma coisa, vai ter deserto. Agora, não, pastor, eu não quero a terra da promessa, eu quero viver de boa. Então esquece deserto, esquece a terra da promessa, esquece o céu, representando tudo. Mas quando se envolve coisas maiores, pessoal, de uma forma bem fácil de entender, se existe Moisés, existe Faraó. Se existe Jesus, existe Herodes. Se existe Paulo, existe César. Um depende do outro, porque um forja o outro. Um prepara o outro. Se existe uma promessa, existe deserto. Mas existe quem permanece e vence. E quem é o que vai permanecer e vencer aqui? O deserto vai mostrar quem está falando a verdade ou não. Continue firme. Eu sei que é difícil muitas vezes. As pessoas elas abandonam fácil porque no momento do deserto, Deus mostra quem elas são, gente. É essa a verdade. Essa é a dificuldade de muitos, de entenderem quem são. E o deserto não é para você se olhar e falar, poxa, então eu não mereço nada. Porque você vai pensar isso. Normalmente a gente pensa. Mas é para você falar, Deus, eu não consigo sem o Senhor. O Senhor me mostrou que eu só sobrevivi até hoje, porque de alguma forma o Senhor esteve comigo. Mas agora, sem sentir o Senhor comigo, vendo que eu não sou nada, e quando eu tentei ser, eu só fiz besteira, eu preciso do Senhor. Houve um deserto na vida de um discípulo, pessoal, chamado Pedro, muito grande. Foram 40 dias o deserto dele. Não foram 40 anos. Mas foram os piores 40 dias, isso eu te garanto, da vida dele. Que ele nunca esqueceu, mas mostrou quem ele era, para Deus fazer quem Deus projetou que ele fosse. Nesse deserto de 40 dias, Jesus morreu. Um pouquinho antes, Pedro chegou para Jesus e disse assim, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Alguns aqui já devem lembrar a passagem bíblica que fala sobre isso. E aí foi quando Jesus respondeu para Pedro e disse, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele já disse, você não é o que você está dizendo que é. Você está dizendo que você vai comigo. E você está falando a verdade para você mesmo. Mas eu estou dizendo que você está mentindo. Porque na hora que o barco apertar, na hora que a porca apertar, na hora que a situação ficar ruim, você vai ser um dos primeiros a me deixar. Vai ser na hora que você vai descobrir quem realmente você é. E olha que ele já estava 3 anos e meio com Jesus. É o tipo de discípulo que ele disse, eu nunca vou te deixar. Eu vi tanta coisa o Senhor fazer, ele já sabia quem era Jesus. Só que ele precisava descobrir quem era ele, gente. E é uma verdade. Bom, Jesus foi preso. A primeira coisa que Pedro fez foi o quê? Antes de cortar a orelha do Malco, aquele servo de sacerdote. Né? O que ele fez depois disso? Ele cortou a orelha e tal. Jesus foi lá e repreendeu ele. Repôs a orelha de volta. A Bíblia fala que ele saiu. E começou a seguir Jesus de longe. Então ele sabia quem Jesus era, mas ele precisava descobrir quem ele era. E aconteceu tudo isso. Ele negou Jesus, a culpa veio porque você começa a descobrir quem você é no momento que você começa a negar Jesus, ou seja, a palavra. Aquilo que você tanto pregava, ou que você tanto almeja, tanto cuida para que as pessoas também façam. Aí você começa a negar a palavra sem perceber, porque não é uma intenção. A situação fez isso. É o seu deserto. A tristeza começa a tomar conta de uma forma muito grande. Jesus é morto, a realidade se torna totalmente em trevas. Loucura, né? Porque Jesus veio trazer vida e vida com abundância, certo? Mas de repente você vê tudo o oposto. E eu vou até acrescentar uma frase que eu ouvi hoje, eu li na verdade, que a frase diz assim, se você que tem promessa, a realidade está contrária à promessa, fica tranquilo, porque Deus muda a realidade e não cancela a promessa. Então, sobre tudo que Deus disse, se está a realidade do que você vive contra o que Deus disse, continua com o que Deus disse, porque a realidade de Deus vai mudar. Agora a promessa ele não muda. E é uma verdade. Porque a promessa que Jesus trouxe foi vida eterna e ele trouxe vida eterna. Só que teve um período da terra que ela ficou em trevas, quando Jesus morreu. E aí Jesus, o Senhor, ressuscita ao 3º dia, ele começa a aparecer aos discípulos. Ele diz para Marcos assim, no livro de Marcos, na verdade, não para Marcos, né? A Maria, segundo o livro de Marcos, recebeu a informação assim, olha, Maria,
na hora do túmulo, quando estava aberto, Jesus ressurreto, ele diz: Maria, vai e avisa os discípulos e avisa também a Pedro que eu ressuscitei. Então ele se preocupa em Pedro, ele sabia que Pedro estava ruim, né? A Maria deve ter avisado, tudo mais. Aconteceu que 40 dias passaram. Resumindo, gente, 40 dias passaram. Imagina o deserto do Pedro espiritual. Ele estava com os discípulos, ele voltou a pescar, estava tudo aparentemente normal, mas dentro dele, ele só tinha um vazio, porque ele descobriu que ele realmente não era o que ele pensava que ele era. Porque ele negou Jesus, ele esfriou na fé, ele se tornou uma pessoa, não digo incrédula 100%, porque ele creu na ressurreição, mas ele não estava mais entregue à chamada dele. E aí, de repente, Jesus aparece na praia, a última aparição dele, João 21. E ele chama todos os discípulos, inclusive Pedro estava lá, aquela coisa toda, ele manda pescar, lançar a rede ao lado direito, pescou 153 grandes peixes, aquele momento crucial do evangelho para mim, a ressurreição, né? E a glória maior que Jesus traz. E aí, de repente, ele chama Pedro de canto, traduz assim. E ele fala assim: Pedro, você me ama mais do que estes? Lembra dessa passagem, gente? Estou resumindo, tá, gente? Que eu vou ficar em Deuteronômio só. E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor responde: então vai, apacenta os meus cordeiros, né? Os filhotes. Ali nessa primeira pergunta eu consigo entender da seguinte forma: olha, Pedro, quando eu te chamei, eu mostrei o que eu tinha para a sua vida. Na minha morte, você me deixou. E você viu o que você é sem mim. Só que eu estou voltando e dizendo: você aprendeu a lição? Então lembra do que eu te falei lá atrás? O motivo que eu te chamei. Porque agora você descobriu quem você é. E agora você sabe que sem mim você não consegue. Então vai e apacenta os meus cordeiros. Você vai fazer o que eu te mandei. Comigo sempre do seu lado. Você sem mim você não consegue. Não adianta você ter muitas ideias. Não adianta você ter muita inspiração, você saber que isso e aquilo. Você precisa depender dele. A mensagem de hoje resume: o deserto, ele mostra o quanto você tem que ser dependente de Deus em tudo que você faz. Não seja autossuficiente dizendo que você consegue. Sem ele você não consegue, não adianta. Não importa se você se acha Pedro, se você acha Paulo. Não dá sem ele, gente. Não dá. Precisa dele. Jesus pergunta a segunda vez: você me ama mais do que esses? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E aí depois da terceira vez ele faz a mesma pergunta: tu sabes que eu te amo? E ele responde da mesma forma, um pouquinho maior: Senhor, tu sabes de tudo. O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o que eu fiz, sabe o que eu não fiz, sabe o quanto eu disse que faria, acabei falhando. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Eu posso, no meio de todas as minhas falhas, eu não te abandonei, mesmo sendo uma pessoa horrível que eu estou me achando. No meio de todas as minhas falhas, o Senhor sabe que eu te amo. Que independente de tudo, eu estou disposto. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Nós temos um Pedro que antecipa esse momento, né, gente? Que achava que era alguém, descobriu que não era ninguém e que se tornou alguém de verdade depois. Mas só porque ele passou por um período. E sim, Deus tinha coisas grandes para ele, então por isso que ele passou por esse período. O que eu consigo entender de forma muito simples: Pedro ia negar Jesus de qualquer forma. Jesus já sabia disso. Só que ele usou a situação para mostrar para Pedro quem ele realmente era. Era o deserto de Pedro, gente. E o seu deserto? Teve épocas da sua vida que você bateu no peito e disse que você era capaz, não teve? Só que chegou no dia do vamos ver, você viu que você não conseguiu. É tão ruim quando você ora e não é atendido, né, gente? É tão ruim quando você pede e você não recebe. É tão ruim quando você acredita e aparentemente nada muda. Isso, simbolicamente, eu posso traduzir como o seu deserto. Quando você não é atendido, a sua dependência continua em quem? Porque muitos pararam, vocês devem conhecer alguns. Muitos mudaram de propósito achando que estão no mesmo e não estão. Essa é a verdade. Sabe, o deserto não é para mostrar quem Deus é, porque você sabe quem Ele é. Ele já abriu o mar. Reforço. É para mostrar quem você é nele. E quem você é sem Ele. Tem muita gente andando sozinho, gente. Tá muita gente fria. Dá pra gente aquecer ou não dá? Entende quem você é, então.
O apóstolo Paulo, ele escreveu as maiores cartas dele em prisões. E uma delas foi escrita em Filipenses, né, que a gente conhece muito bem, citei já, que é capítulo 4, versículo 13, que ele diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe por que ele escreveu isso? Não é um versículo isolado, né, gente? Tem um contexto aí. No versículo 12, coloca rapidinho, só vou pôr na tela, só para você não sair da... Se eu for citar, eu vou comer alguma palavra. Filipenses 4, versículo 12. Antes de ele escrever isso, ele falou assim, ó: sei estar abatido e sei ter também abundância. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, deixa no comecinho do versículo. Isso é para nós. Vocês sabem estar abatido? Saber estar abatido. Não estou falando que vocês, para aqueles que estão abatidos, vocês sabem estar abatidos? Porque uma coisa é estar, outra coisa é saber estar. Eu sei passar dificuldade. Só sabe passar dificuldade quem passou pelo quê, gente? Por deserto, gente. Só sabe passar dificuldade quem passou por deserto. Quem não passou não sabe nada. Quem não passou é uma pessoa desgostosa, uma pessoa que não quer papo com ninguém, uma pessoa que simplesmente não trata ninguém bem. Ele não sabe estar abatido, porque quando ele está abatido, ele realmente falha. Então Deus está nos ensinando em desertos a aprender a estar abatido. Porque ele deixou de ser Deus porque estamos abatidos ou não? Não, ele continua sendo Deus, velho. Ele sempre vai ser independente disso. Mas aí o apóstolo Paulo disse também, ó: eu sei também ter abundância. Se prepara, a vida do cristão é assim. Você vai ter momentos que tudo vai dar certo na sua vida, mas vai ter momentos que vai ter coisas que você não vai aguentar. Se você tentar sozinho, você para. Se você tentar do seu jeito, você não avança. Não adianta, você não adianta insistir. Não bate de frente com Deus, vocês vão perder. Eu preciso depender dele em tudo. Aí ele continua, pode passar o versículo. Em toda maneira e em todas as coisas, ele diz assim: estou instruído, recebi instrução, tanto a ter fartura, como a ter fome. Eu te levei para o deserto para te humilhar e te deixar ter fome. Nossa, como que Deus é? Deus é Pai. É por isso que ele faz isso. Se você almeja algo muito grande, você não tenha dúvida. Todos nós, se vocês almejam, se vocês têm algo que Deus disse a vocês, que se torna algo grande, relevante para a sua vida, você não tenha dúvida, o deserto faz parte da sua caminhada. Não estou querendo profetizar simplesmente nada, estou falando do processo. É uma caminhada que, se você não entender, você nunca vai entender quem é, então vai ficar preso ao que você sempre achou só. Eu não quero mais ficar preso ao que eu achei, fiquei preso há muito tempo, agora eu quero entender o que Deus está fazendo comigo. Porque se ele está fazendo algo desse patamar, porque realmente está vindo algo muito grande. Não faria sentido ele preparar um soldado para ser forte e não colocar ele numa batalha que ele sabe que vai vencer, gente. Então ele me mandaria no meu cantinho, quietinho, quieto, sossegado. Ele nos ensina a ter abundância também, mas também nos ensina a padecer necessidade. Tem coisas que você não quer passar. Só que nesse processo que você passa, você vai começando a entender, não quem Deus é, porque na abundância já se descobriu quem você é nele, ou quem você não está sendo. Ele está mostrando para todo mundo. Paulo, ele passou por várias coisas, e ele disse isso aí, ó: tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. A necessidade. Aí vem o versículo crucial aí que a gente sempre cita, o 13, não pulo para o 14 não, por favor. Posso, aí ele fala, por causa disso, que ele está instruído. Por isso, desse motivo, não é só porque eu posso, eu sei ter tanto, muito ou pouco, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem um pouco de teoria, uma base bíblica, Deus só fortalece quem se considera fraco. Dependente. Digo fraco? Ele próprio falou isso. E a gente sabe, na sua fraqueza, ele diz: vai e apacenta as minhas ovelhas. Você está fraco, mas é aí que eu vou trabalhar. Você agora sabe quem você é. Agora deixa eu te mostrar quem eu te preparei para ser. É assim que funciona. Aí você vai diante de um gigante, você vai falar assim: mas isso eu já enfrentei. Eu não sou melhor. Eu não fui sozinho, fui na força de Deus. Diante de um rei mau, isso aí eu já enfrentei. Diante de dificuldade, diante da fome, da escassez, eu já enfrentei. Eu sei estar abatido, passei necessidade, já sei como vou me portar e como vou me portar com a presença de Deus. Eu não vou dizer para ele que eu vou estar pronto para ir até a morte, porque no dia que apertar eu vou descobrir quem eu sou. Então simplesmente Deus nunca me abandona. Sempre esteja comigo, me mostra o que eu devo fazer, a maneira que eu devo fazer. Eu não vou ser altruísta a ponto de achar que eu sou super, não dá, eu dependo dele, eu preciso dele.
Aí a gente entende outras coisas, passagens bíblicas, gente. Quando a gente vê o profeta que foi considerado o maior nascido de mulher na terra, dizendo que ele cresça ou diminua. Sabe, ele foi simplesmente alguém que Deus usou para preparar o próprio Messias para a terra, mas que ele cresça. Sabe, sem ele eu não sou nada, só que a gente às vezes nós estamos assim, ó. Eu vou fazer, o eu tá grande, isso não é bom. Vou voltar para Deuteronômio. No versículo 3, onde a gente parou, a Bíblia fala assim: te humilhou, esse é o nosso Deus, tá? E te deixou ter fome. E deixou. Vamos ver o que vai sair dele. Ele orou para que eu respondesse, eu não vou responder não. Ele não é obrigado a responder tudo que a gente pede. Mas pastor, eu orei crendo. Mas é a hora do deserto. Deserto é só maná, gente. E te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo do que sai da boca do Senhor viverá o homem. Para quem tem trabalhado na madrugada, por questões financeiras, está acabando com a sua saúde. Não fica mais não. Por questões financeiras, se você não tiver Deus aonde você precisa, não adianta, gente. Vocês estão querendo colocar Deus onde Deus não está. Sai logo. Deixa ele te honrar de outra forma. É melhor você passar um deserto sabendo que Deus está com você do que tentar viver um paraíso sem ele, gente. As pessoas estão querendo tudo por causa de uma coisa chamada dinheiro. Para com isso. Dinheiro é papel. Já botou fogo em dinheiro? Mas se você botar, ele pega, sabia? Aonde tem fogo? Onde que vai acabar com fogo, gente? Sabe, tem muita gente se matando, destruindo a sua saúde por causa de 1.000, 2.000, 2.500, 2.850? Quanto que é? Fala a Deus mesmo, porque eu não estou falando à toa, não. Quem já me conhece sabe que eu não falo à toa. É Deus mandando separar. Eu não sou Senhor, tá, gente? Ele é. Mas é melhor viver um deserto com ele do que você viver de uma forma onde você sabe que amanhã você não vai estar com ele. Então toma cuidado quem está nesse meio. Toma cuidado. É obra do pai, tá? Esse é o pai que corrige, tá, gente? O paizinho ruim é aquele que fala: continua, filhinho, se mata, tá? Ninguém sabe as suas lutas, isso e aquilo, o que importa é o que você... Não cai nessa, não. Versículo 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o seu pé nesses 40 anos. Você vê que Deus guardou? O deserto é para mostrar quem você é, porque ele sabe quem ele é, você sabe quem ele é. Quem já conheceu Deus um pouco já sabe a grandeza que ele é. Confessa, agora é uma questão de aceitação, para tudo funcionar, tá, gente? Senão não funciona, não. Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Essa palavra castigo eu gosto de explicar, tá? Ela é um sinônimo de repreensão, tá, gente? Então, assim que o pai repreende o seu filho, normal, humano, assim o pai, que é Deus, também castiga, repreende os teus filhos na terra. Então é uma forma de ele mostrar e nos repreender, de falar: olha, você está indo num caminho que você está achando que você está certo. Calma aí, não é desse jeito. Esse é o pai que faz o certo, né, gente? Esse é o nosso Deus. Então confessa isso no seu coração. Não é com a boca, viu, povo de Deus? É aqui dentro, aceita aqui dentro, onde ninguém enxerga, mas ele sabe, ele conhece e ele enxerga. Versículo 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor... Aí começa, olha só o resultado, povo de Deus. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra. Olha o resultado de um deserto bem passado. Terra de ribeiros de águas e fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Ou cobre, né? Quando, pois, tiveres comido e fores farto, ele completa: louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então sim, Deus permitiu aquele povo passar pelo deserto para saber o que havia dentro deles, para mostrar para eles quem eles eram de verdade, mas com certeza tinha um destino ou não? Olha o destino aí, pessoal.
Agora é hora, quem quer assumir essa terra aí tem que saber como que passa pelo deserto. É onde que a gente vai colocar tudo, vai valer a pena. Eu abri mão de muita coisa, aprendi a passar necessidade, dependi do maná. O que é o maná? A revelação. Sabe, quantas vezes eu tive fome, mas aí veio aquela palavra que me alimentou e falou, fica firme. Foi o maná. Hoje não é material, hoje não é humano. Né? Naquele tempo era literalmente uma semente que caía. Mas hoje sabemos que não é o pão físico, sabemos que é o Pai dando a revelação, a palavra, sustentando na nossa necessidade, na nossa fome. Aquilo que a gente precisava, Ele foi lá e revelou e mostrou, olha, é desse jeito, faz desse jeito, estou te dirigindo, mesmo na dificuldade. Estou mostrando como que tem que ser, sabe? Mostrando todos os pontos necessários para as coisas funcionarem. Então entenda esse processo que Ele está fazendo o povo dele passar. Agora é uma questão de interpretação, de receber aqui no coração, confessa isso no seu coração. Aceita isso. Que assim como um pai humano repreende um filho, assim o Pai, que é eterno, repreende quem está na terra. Ensina, castigando muitas vezes, mostrando, olha, você está errado. O deserto foi para te mostrar quem você é, isso é fato. Dias difíceis são para a gente realmente passar. Nesse tempo é assim que funciona. Se a gente não entender como que temos que passar, gente, como que a gente vai conseguir chegar numa terra desse porte? Sabe, onde você vai ser saciado em tudo. Imagina um cidadão que não passou o que passou, fez do jeito dele, seguiu do jeito dele, e quando tiver abundância, ele vai falar assim, olha só, errei, falhei, pisei na bola e está tudo certo. Não vai funcionar, não funciona assim. O Abraão, ele tinha uma promessa gigantesca, que quem conhece já sabe, mas ele não deixou de ir para Canaã, que são terras rochosas, sabe? Contrário do próprio sobrinho, que foi uma terra fértil, que era perturbada. Mas ele passou ali, Deus falou tanto com ele, o maná veio tanto, de forma diferente também, mas veio tanto, mostrando que independente dos erros de Abraão, ele se manteve firme. Esse cuidado é o nosso Deus cuidando. Esse é o caminho para quem realmente quer possuir promessa, terra. Não é fácil. Se eu falar que é fácil, é errado, mas também não é tão difícil se a gente entender. Tem dias que é terrível, mas tem dias que é menos terrível. Mas é Deus forjando você. É Deus te preparando. Agora é uma questão de confiança. Uma questão de entrega. De olhar para si e reconhecer, Pai, eu já falei muito que não falaria, e agora no momento da minha crise eu mesmo falei. Disse para muita gente, nunca ajam dessa forma ou pensem dessa forma, mas no tempo de crise eu mesmo pensei, Pai, quem eu sou mesmo, né? Então na verdade eu estava mentindo para mim mesmo, estava sendo alguém que você achou que você era, agora eu estou te mostrando quem você é. Mas dependa dele, porque ele está lá, gente. Dependa dele, então agora eu dependo. Então não sou mais eu, estou instruído, posso usar a expressão de Paulo, né? Estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade, em todas essas coisas. Aí eu vou poder dizer o que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a gente não passar por isso, então a gente não entende o que realmente é receber algo. Vamos viver na mesmice, isso não é legal. O Senhor nos ensina, foi Ele que colocou, Ele mesmo disse aqui, ó, eu te fiz passar. Eu te fiz passar. Alguém pode ter falado assim, mas então eu estou passando uma dificuldade que eu até perdi alguém. Sim, Ele te fez perder. Para saber quem realmente você é e mostrar para você a sua dependência que tem que ser nele. Esse cuidado, se a gente não entender, gente, as pessoas estão se perdendo e elas estão a fato, O que está trazendo hoje no nosso tempo é esse. Qual que é o medo da sociedade atual cristã? Todo se esfrie. Que se torne a Ásia atual, aquela que foi quente um dia antiga, está fria hoje. Espiritualmente falando, alguns estão se aquecendo, mas são poucos. Mas nós podemos fazer a diferença. Só que essa terra aqui, gente, foi para quem permaneceu e permaneceu sabendo que não era completo, sabendo quem não era, mas descobrindo quem Deus era e quem eles eram em Deus. Essa dependência tem que ser ampla, senão não funciona. É assim que a gente mantém uma sociedade, é assim que a gente mantém uma igreja, é assim que a gente mantém um casamento, um relacionamento, dependência total de Deus. Senhor, eu não consigo se não for com o Senhor. Essa dependência sincera, tá, gente? Naquela dependência forjada que a gente vai lá e simplesmente fala, né? É aquela sincera que parte do coração. É aquela que fala realmente, Pai, não dá sem o Senhor. Eu tentei e não deu não. Me ajuda. É tudo que Ele quer, né, gente? É só alguém sincero dizendo, eu preciso do Senhor.
Aí você vai ouvir a voz dele dizendo: então vai e apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Não esqueça do que eu te disse. Realidade eu mudo, promessa eu não mudo. Então continua, o que eu tenho para você não mudou. Eu só mostrei quem você era, mas o que eu tenho para você continua a mesma coisa. E faz parte do processo, viu? Você descobrir quem é para Deus fazer quem Ele realmente Ele projetou você para ser. Enquanto a gente não descobrir quem é nele, não descobrimos nele, Ele em nós. Então vamos descobrir, gente. O que Ele está falando conosco agora está sendo aí para dar um passo muito grande daqui em diante. E aí você vai entrar nessa terra aqui, ó. Tudo que Ele disse para a sua vida vai começar a acontecer. Mas porque eu aprendi o processo. Não é eu passei, eu aprendi. Porque passar pode ser que você passou já. Mas não talvez tinha compreendido tudo ele. Que assim seja hoje. Amém?